Você aí já se perguntou se tudo que você está passando não só depende de um ponto de vista? Será que é um ponto de vista? Olá, povo bonito, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliette e a gente vai fazer hoje o nosso Evangelho na Vida Real. Evangelho Terapia como há aqui. E o nosso tema, adivinha aí? O ponto de vista. Então, gente, a gente vai fazer o nosso evangelho. A gente vai ler o evangelho. Eu uso esse daqui com as letras grandes. O nosso roteiro de evangelho é esse daqui. Capinha verde. Ele diz roteiro sistematizado para o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer ele de roteiro, tá bom? Ele vai ser o nosso roteiro. Já disse para vocês que eu tô ainda, né, me adaptando, porque onde a gente fazia era em grupo com pessoas físicas, né? Aqui nem virtuais ainda tenho, nesse momento que eu estou gravando. Então, a gente vai a cada vídeo melhorando e vocês também, se tiver alguma didática, alguma dinâmica ou alguma sugestão, escreva aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Então, eu sempre gosto de começar o nosso evangelho com uma oração, né? Então, vamos fazer a nossa oração. Quem se sentir à vontade pode fazer comigo, quem não, esperamos aqui para fazer o nosso evangelho. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas, que hoje a gente possa estudar sobre esse evangelho, ponto de vista, que possamos mudar o nosso ponto de vista, que conseguimos talvez perceber um ponto de vista diferente do qual estamos vendo, e que toda a espiritualidade possa nos dar suporte, amparo, criança, intuição. Desde já agradeço e peço permissão para iniciar o nosso evangelho na vida real. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso Evangelho Terapia com o nosso tema. E o nosso primeiro tema, a nossa primeira leitura será o item 5 e o item 6. Bem, também vou falar para vocês que a gente vai falar sobre nosso roteiro é este livro, né? Então, eu vou ler para vocês qual é o objetivo, porque aqui ele é bem explicadozinho, ele é bem top mesmo, esse livro. Ele fala tudo, aqui é as fontes bibliográficas, aqui é o objetivo, conclusão e observação. E daí a gente vai e segue o roteiro conforme a gente vai lendo o evangelho. Aí o objetivo dele aqui será esclarecer aos participantes sobre o que é compreensão da vida futura, propicia aos homens. Vou ler de novo, gente, vamos lá. Esclarecer aos participantes sobre a compreensão da vida futura, propicia aos homens, enfatizando como devemos encarar as tribulações e as vicissitudes da vida terrena. Tendo isso, a gente vai ler o nosso item número 5. Aqui, gente, ó. Do ponto de vista, tá? Vou ler aqui para vocês me acompanham aí. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encara eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que elas suportam com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes em um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixar de ser a porta que se abre para se tornar a porta que dá para a libertação, pela qual entra o exílio, o exilado. A porta pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar, onde se encontra menos atenção prestas às preocupações da vida, ressaltando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor.
Pelos simples fatos de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nem bem visando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os anúncios bens, os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima. O orgulho e a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhes transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, num lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vastas proporções, assume tudo que lhe rodeia, o mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros. Grande importância adquire aos seus olhos aquele que se acha no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Assim os homens se ocupam em altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É que o sucesso ao que se encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas, sobre o montículo de terra, que protelários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tanto canseiras se entregue para conquistar um lugar que tão pouco os elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos homens terrenos está sempre em razão inversa na vida futura. Esse é o item 5, gente. É forte esse negócio aqui. É igual um amigo meu, é babado. A gente vai ler as nossas perguntas em cima do item 1. A gente vai fazer 6 perguntas e vamos responder, claro. Por enquanto, eu pergunto e eu respondo com base no livro. Com o tempo, eu pergunto e vocês nos comentários vão responder. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai fazer a primeira pergunta. Por que é importante termos a ideia clara e precisa a respeito da vida futura? E aí, gente? Digam-me aí, nos comentários. Porque vídeo na internet fica assim ad eterno, né? Hoje eu estou fazendo esse vídeo, mas ele vai ficar aí por vários e vários tempos. E vocês vão poder dedilhar os dedos nos comentários e me dizer por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura. Quer que eu dê tempo aí para vocês responderem? Não? Pois tá, vou ler a resposta para vocês. Porque é do conceito que dela fazemos e que dependerá a nossa compreensão e aceitação, resignação das vicissitudes e tribulações da vida terrena. O ponto de vista sobre o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos sobre a vida futura. Bom, Juliette, traz isso aí para nosso dia a dia, né? Para nossas palavras aqui. Gente, nós termos essa ideia clara do que é uma vida futura. Tipo assim, eu vou falar no meu entendimento agora. Eu li para vocês a resposta, né? E o destaque, e agora eu vou falar com o meu ponto de vista. Eu acredito que quando eu sei que meu espírito é imortal, que existe vida após vida,
reencarnação. E que tudo passa, eu tô sofrendo por quê? Entende? Não tem... Quando eu sei que no meu futuro e vai estar tudo bem, quando eu sei que o meu eixo lá é estar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ser resolvido, determinada coisa, determinada situação, determinada... O que for, se eu tenho esse ponto de vista que vai passar, eu vou conseguir passar pelo que eu estou passando agora de uma forma mais, não vou dizer tranquila, porque saber que existe vida futura não vai diminuir o tamanho da minha dor, mas vai diminuir o tamanho da minha ansiedade. Porque eu vou ficar na incerteza, eu vou estar sofrendo na incerteza de que vai passar. E aqui eu tendo a certeza da vida futura, um ponto de vista, eu vou passar pelo processo que tem que ser necessário passar, sabendo que vai dar tudo certo no final, né? Então a gente vai poder passar por nossas tribulações de um ponto de vista melhor, né? De uma forma mais adequada. Se é que vocês me entenderam. E se você entendeu diferente ou quer compartilhar algo a mais aqui para ajudar o meu entendimento, deixa escrito nos comentários, tá bem? Que aí a próxima pessoa, quando ela vir, ela vai ver aquele comentário. Gente, não tem coisa melhor na vida quando às vezes você tá com um problema, uma situação. Aqui no YouTube ninguém vai saber quem é quem, né? Sei lá, vai que se você tem o seu e-mail fake, aí você fala lá, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Ou vem uma outra pessoa e dá um relato, olha, eu passei por isso, foi muito difícil, mas eu consegui passar, e agora hoje eu tô melhor, sabe? Esses depoimentos fortalecem muito as outras pessoas, tá bom? Então, se você tiver algo para compartilhar de bom aqui, não que não tenha sido uma experiência ruim, né? Porque mesmo ela sendo ruim, ela vai trazer um aprendizado para você e para as outras pessoas. Aí a nossa segunda pergunta é a seguinte: o que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Gente, chuta aí. O que acontece com essas pessoas? Será que você ainda é essa pessoa? Diga aí pra mim. Gente, é muito cansativo. É muito cansativo. Você querer trabalhar para você ter isso, para você ter aquilo, e você sempre deixar, porque uma pessoa que trabalha muito para ter alguma coisa, ela sempre vai ter o esforço, né? A crença do esforço que eu tenho que fazer, 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 tenho que fazer. Então, e esse fazer para viver alguma coisa. Próximo mês eu faço, próxima semana eu faço, próximo mês eu faço, próximo mês eu faço. E isso, o tempo passa. O tempo passa e a gente não fez nada além de ficar sobrevivendo. Porque viver e sobreviver são coisas diferentes. A maioria da população sobrevive, né? Num sistemazinho. E isso, quando você não tem... Ou melhor, quando você tem uma percepção que não é só a vida terrena, que não é só matéria, seu ponto de vista muda. O nosso tema é ponto de vista. A sua percepção vai mudar sobre a vida e sobre as coisas, né? Agora eu vou ler a resposta para vocês. Pergunta e resposta novamente, né? Que quando eu faço um comentário, para eu não me perder na pergunta, eu faço novamente e leio o destaque com vocês, tá bom, meus amores? O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhe parecem reais, bem materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e bens terrenos de que eram detentores. Vou comentar depois. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A importância nada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Gente, tem pessoas que morrem, né? E chegam lá do outro lado e vêm relatar que queria ter vivido mais, de que queria ter feito mais. E às vezes a pessoa viveu na Terra até muito tempo, né? Sobreviveu na Terra muito tempo, mas ela não teve tempo
para viver a vida real, a vida no presente, a vida no agora. Às vezes a gente constrói um império, achando que vamos viver o império. Quando a gente tem que... Não que não tenha que... Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é para construir o seu império. Pelo amor de Deus, construa seu império. Eu sou doida, eu estou construindo o meu. O meu império é gigante, materialmente. Mas claro que eu quero primeiro o meu moralmente, espiritualmente. O meu império interno, né? E eu não estou dizendo para vocês não ter. Tenham, né? Façam. Mas tenham em mãos, em mente, em percepção, que a vida não é só matéria. A vida não é só trabalho. A vida não é só construir coisas aqui. Porque quando você for, você não vai levar nada. Além das suas experiências, além da sua moral, além das suas vivências, né? Além do que vai ficar de memória sua aqui. Você quer ser lembrada como? A mulher, a sofredora que criou sei quantos filhos. Sonha. Sofreu e não viveu. Faça por você, tá, meu amor? Então, chega a gente lá do outro lado dizendo que queria ter feito mais. E eu vou seguir a nossa próxima pergunta. A pergunta número 3. Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos? Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos? Respondei. Quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejam vítima, o orgulho ou a vaidade feridos por uma circunstância qualquer, ou etc. Quando nos colocarmos pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência. Eu acho que eu já tinha falado, antes mesmo de fazer a pergunta e a resposta. Vou parar para a nossa próxima pergunta, lembrando que nossos vídeos, eu tenho o intuito sempre de manter ele nos 30 minutos, tá bom? Então, a gente já tá nos 17. E aí, eu vou seguindo. Aí, se tiver algum tempinho no final, a gente comenta sobre os pontos de vista de você, alguma outra coisa aqui, tá bom? Vamos para a pergunta de número 3. Por que ocorrem tais situações? Por que ocorrem tais situações? Ocorrem porque os homens interpretam a vida futura sob o ponto de vista de sua vida corpórea. Dessa forma, o mal que os aflige e o bem que atingem os outros tomam vastas proporções. É o que os tornam infelizes. Aqueles que se acham no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam as altas posições como os monumentos. Pois é, gente. A gente quer construir coisas. A gente quer criar coisas. Mas você tá criando isso com alma? Você tá criando isso com tesão, assim, com vontade de viver, com vontade de construir? Você tá com isso? Porque se você tiver e com essa vontade, esse desejo, né, que você tem de fazer, não pelo dinheiro. O dinheiro é consequência, né? O dinheiro, ele vai ser uma consequência. Você tá assim? Ou você tá como a maioria das pessoas hoje, construindo as coisas, não com o desejo, com a satisfação pela vida, por estar construindo algo que lhe dê prazer, e sim porque o prazer em si é ter mais coisas, é validar o ego dela. Eu posso, eu tenho, eu sou importante, porque a gente tem isso, né? A gente é importante porque a gente tem. Esse, na verdade, é um dos maiores desejos que a gente tem, ser importante. E alguns acham que ser importante é ter mais dinheiro, é ter o melhor celular, é ter o melhor carro, é ter a melhor posição de trabalho, de profissão. E ser importante é você se perceber como é, se aceitar como é,
ser a sua melhor versão, se amar, se pôr em primeiro lugar, se respeitar, né? Se cuidar, praticar reforma íntima. Você que está aí comigo aqui, fazendo o evangelho, a gente está fazendo essa reforma íntima, pelo menos estamos buscando, né? Fazer essa reforma íntima, através do evangelho de Jesus. E eu não estou sendo religiosa aqui falando essas coisas, não. Mas é porque Jesus veio há 2000 anos pregar uma coisa, nos ensinar uma coisa, e a gente ainda não põe em prática. A gente ainda não aprendeu. Jesus, as pessoas dizem assim, Jesus morreu por nós. Não, gente, Jesus morreu porque foi a circunstância lá. Ele veio nos ensinar algo que a gente ainda não aprendeu. Que foi se amar. Porque ele diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso me respeitar. Eu preciso me pôr em primeiro lugar. É isso que a gente precisa fazer, né? Não só construir coisas materiais, com vínculo só no material. E sim, isso ser construção, consequência de uma coisa de alma, de desejo, sabe? O melhor profissional, gente, pelo amor de Deus. Dependendo da sua profissão, faça com amor. Não faça só pelo dinheiro, não. Jesus! Levei pro meu pai uma consulta, era um cardiologista. Gente, ele parece ser muito bom, no sentido de profissão. Ele é um ótimo profissional, ele é atento em todas essas coisas. Mas o atendimento dele, gente, é abaixo de zero. Ele olhava pro meu pai tem 110 anos. E o meu pai, ele anda, ele tem toda a mobilidade, ele faz tudo dele normal. Eu levei ele pra consulta. E eu me senti, porque a gente chega na sala, bom dia. Eu chego nos cantos, bom dia, com aquele sorriso. E o meu pai, ele é muito educado. E ele também disse bom dia da forma dele. Ele respondeu um bom dia de cabeça baixa, mexendo no celular. E mandou ele sentar lá, a moça que mandou ele sentar. E eu fiquei sentindo aquela coisa ruim. Meu Deus, eu não quero mais trazer meu pai para esse médico. É tão bom o atendimento, gente. Com a pessoa que faz as coisas por amor. Aquele médico que olha para você no olho. Aquele médico que se mostra ser empático com você. Não tô dizendo para você ser um médico que vai sentir a dor do outro, porque isso não pode, né? O médico não pode sentir a dor do outro, porque senão ele não vai conseguir ajudar. Porque ele tem que estar bem para ajudar alguém. Mas seja mais humano, tá bom? Seja uma faxineira mais humana. Que quando eu trabalhava fazendo faxina, eu era a pessoa mais sorridente nesse mundo, né? Então, não importa qual seja a sua profissão. Faça com amor, tá bom? Foca só no dinheiro, não. Vamos aqui voltar para nossa pergunta, que eu já me perdi, mulher. Qual era a pergunta que eu tava mesmo? Vou para a quinta pergunta. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Pergunta mais difícil, vou fazer de novo. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Não entendi nada, mas vou responder a pergunta para vocês. Depois é que eu vou entender, gente. É TDA na ativa. Percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante de imensidade. Percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade, e os lugares e posses materiais conquistadas são efêmeros, e poucos os elevarão espiritualmente. Vocês entenderam aí? Mas eu vou tentar resumir o que eu entendi. Eu entendi que quem foca só na vida material e efêmero pouco vai se evoluir espiritualmente. Vou ler o destaque ainda da pergunta 5 para vocês. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos sobre um montículo de terra. Eu lembro desse tema lá no Evangelho. Gente, a sexta pergunta. Segue-se daí, então, que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado,
porque acredita na vida futura? Boa pergunta! Segue-se daí, então, que os homens devem suportar seus sofrimentos acomodados por acreditar na vida futura? Então eu vou trabalhar mais não vou fazer mais nada não, porque a vida futura vai ficar tudo bem, né? Lembra que o tudo bem lá da frente é construído agora, viu? Eu vou ler a resposta para vocês. Não é bem assim, pois a sua felicidade decorre do esforço que fizer hoje por melhorar o que estiver ao seu alcance para aceitar com resignação o que não depende de si. Tá bom, meu amor? Não vai sentar a bunda na cadeira e dizer que Deus vai trazer escola pra tu, não. Se tu pelo menos não sentir no coração, viu? Mas levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar, tá certo? Levanta a bunda da cadeira e vai fazer o evangelho aqui comigo, viu? Não custa nada. Tô te avisando. E o destaque, né, dessa pergunta. O mérito depende de como um homem se comporta diante ou a carência dos bens materiais. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude completiva e assim avançar, confiante para o grande futuro. Emmanuel, do livro Pão Nosso. Gente, eu tenho uma frase que eu adoro. Quem agradece no pouco, no muito será exaltado. É a gratidão, minha frase do coração. Gratidão pelas coisas, né? Você tá passando por situações difíceis? Alguma coisa que te faz pensar se realmente vale a pena seguir? Segue em frente, faz uma coisa de cada vez, faz um passinho de cada vez. Eu sei que às vezes é difícil, gente. É desafiador, difícil não. Às vezes é muito desafiador, mas faz oração. Tudo meu é reza. Reza. Tô triste, não tô conseguindo. Reza. Não sei o que. Reza. Reza é remédio pra tudo. É elixir pra tudo. Tá difícil pra ti? Faz uma oração. Abre teu coração. Fala com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com quem você acreditar, com quem você se conectar. Tá bom? Vamos ler agora o nosso item 6. Nossa, gente, ainda falta muita coisa. Acho que nosso vídeo vai passar de 30 minutos. E tá tudo bem. Vamos ler agora o nosso item número 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-á, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, e embora certo de que por pouco tempo permanecerá num lugar em que se encontra, cuida de estar aí melhor e ou menos mal do que lhes é possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da sua mão, não o retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que lhe é instinto do progresso e da conservação, que lhe estar as leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da prova que para tal fim apôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que lhe aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se prenumem o que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo e que possui e se desespera. A gente não vai ler o item 7, porque o nosso roteiro só vai até o item 6. Tá bom, meus amores? Eu vou ler agora as perguntas e as respostas para vocês. A nossa pergunta de número 7, sobre o item 6, que eu acabei de ler.
A crença da vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Peraí que eu vou fazer de novo essa pergunta. A crença da vida futura faz com que as pessoas se desinteressem da vida material? E aí, gente, será? Vou deixar tu comentar aí. Será? Sim? Não? Não, né, gente? Não. Os que creem na vida futura sabem que foram colocados na Terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar para melhorar o seu bem-estar. Em outro momento, eu vou ler com vocês as leis universais. Vou fazer aqui um vídeo e botar para vocês. É aqui a lei do progresso, né? Da evolução. A nossa questão de número 8. À medida que a compreensão sobre a vida futura aumenta, de que modo as pessoas passam a encarar os bens terrenos? Tempinho pra tu digitar aí. Tu acha que quando tu tem a compreensão da vida futura, tu vai encarar os bens terrenos do mesmo jeito? Tu acha que depois desse evangelho aqui, eu e tu e eu daqui, dizendo pra tu, aliás, que o evangelho tá dizendo pra nós, isso aqui também é pra mim, tá, gente? Os primeiros ouvidos que escutam esses aqui, ó, sai daqui, escuta aqui. A boleta de cabeça pra baixo. Aí, gente, TDAH, gente, desculpa. A vida que... Então, vocês acham que aí, tendo um ponto de vista diferente, a vida de vocês ainda vai estar igual? Gente, não é pra abandonar o emprego, não, viu? Não é pra rebolar tudo por lado e dizer que tudo vai dar certo pra mim. Tudo dá certo pra mim. Eu adoro essa música. Tudo vai dar certo pra mim, tudo mais, não preciso mais nem trabalhar. Calma que não é bem assim. Eu fiz isso. E eu tive as consequências. Meu cartão de crédito me avisou que eu tinha que trabalhar. Viu? Não é isso que eu tô dizendo pra você, não. Não dessa forma. Então eu vou ler pra vocês. Como elementos que servem para construir ou facilitar o seu progresso moral, embora não de modo essencial, passam a compreender que podem usufruí-los sem, no entanto, deter a sua posse. Por isso mesmo, não lhes dão tanta importância, procurando não se apegar a eles. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena assim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Ou seja, gente, Deus, não gosto de falar Deus, não. Não gosto de falar Deus, não, porque a pessoa diz assim, Deus gosta disso, Deus prefere isso, Deus nem tem ego. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele não tem ego, então se ele não tem ego, ele não gosta. Não tem gosto, né? Eu só acredito que quando a gente pratica o bem é a consequência da gente. E esse bem aqui que a gente está construindo, esse Deus conseguintemente não condena os gozos, olha, gente, o que eu tô vendo aqui? Deus conseguintemente não condena os gozos, condena assim o abuso desses... Deus mesmo não, viu? Tô só retificando essa palavra aqui. Deus não condena ninguém. Você vai colher o que você plantou. Se você construiu um império pensando que isso era o que você tinha que construir, sinto muito, quando você desencarnar, vai lá pro outro lado achando que nem morreu e vai continuar com as coisas apegadas. Por isso que existe aí casas mal assombradas. Mas, se você é uma pessoa que está buscando se autoconhecer, fazer a reforma íntima, praticar a reforma íntima, buscar os ensinamentos de Jesus, ser um ser humano melhor, ter bens materiais, mas também para ser útil às outras pessoas, principalmente os seus, que é muito fácil a gente ser bom pro povo de fora. Nossa, pro povo de fora eu sou maravilhosa. Pro povo de casa, eu busco ser a minha melhor versão. Mas eu não posso dizer que eu sou minha melhor versão. Quem vai dizer é minhas irmãs, minha mãe, meu filho. Que eu não vou poder dar essa opinião, porque aí é meu ponto de vista. E para que eu seja diferente, quem vai me dar o ponto de vista são eles. Né, gente? Então, é esse o nosso tema. Passou um pouquinho dos 30 minutos, mas ainda está dentro.
Me digam aí nos comentários se vocês gostaram, se tá meio monótono essa minha didática, só lendo e que tá fazendo aqui. Eu tento ser fiel, eu sou fiel a este livro, certo? Que o meu intuito é fazer evangelho na vida real, mas com um roteiro. O evangelho e o livro verde, tá bom? Eu busco sempre ser fiel, por isso que às vezes eu ainda tô lendo junto com vocês, mas com o passar do tempo, a gente vai melhorando, vamos atualizando essa didática, tá bom, meus amores? Me digam aí, o seu ponto de vista antes de ver esse vídeo. Coloca aqui, como era o teu ponto de vista? Fazer o evangelho comigo, hoje, te ajudou em alguma coisa? Te fez mudar o teu ponto de vista, te construiu em alguma coisa? Que se sim, eu me sinto muito, muito, muito agradecida, porque principalmente a primeira pessoa que recebe esse evangelho é Moaki. Bom, eu vou ler a conclusão para vocês do nosso tema, tá certo? A crença na vida futura concita-nos, lá vai. A crença na vida futura concita-nos a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando certeza de que devemos ter paciência e serenidade, pois estas dificuldades não passam de incidentes passageiros, comparados à grandeza e eternidade da vida espiritual. Pois é, gente, o que tu tá passando, seja uma dor, seja uma perda, seja o que for, de bom ou de ruim, mas principalmente a gente passa coisa ruim, a gente tá buscando, né, passar por isso. Ela vai passar. E como é que você vai estar quando isso terminar, né? Busque estar bem, procura Jesus, procura a igreja, no sentido de se conectar consigo. Procura o que for necessário para você e passe com Jesus no coração, tá bom? E não pira do cabeção, e vai estar tudo certo. Tudo dá certo para todos nós. Povo, muito obrigada. Me sinto imensamente grata por esta... Eu tô com trava-língua ultimamente. Por esta oportunidade de fazer esse evangelho na vida real com vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais. Beijos.